gurias e guris, tudo ok? Espero de coração que sim. Nos domingos, vocês sabem que aqui no canal tem os vídeos sobre mistérios, lendas, mas nesse domingo de Páscoa eu trago um vídeo mais sobre curiosidades. Nós sabemos que algumas produções de Hollywood passam por alguns fenômenos estranhos durante as suas produções, filmagens, principalmente filmes de terror. Neste domingo de Páscoa, quando celebramos a ressurreição de nosso Salvador, eu decidi trazer para vocês alguns fatos que aconteceram durante as gravações do filme A Paixão de Cristo. Não sei se podem ser considerados como fenômenos espirituais, mas talvez sim, porque algumas das pessoas envolvidas no filme tiveram revelações espirituais. Então são esses fatos que eu venho apresentar para vocês no vídeo de hoje. Já peço que deixem o like no início do vídeo. Também já deixem um oi Lu, estou aqui porque vocês sabem que eu gosto de ver quem é que está aqui comigo, assistindo meus vídeos. E também quem não for inscrito, por favor, não perca mais tempo, se inscreva aqui no canal, porque em maio terá vídeo todos os dias, daí tu já ativa o sininho medonho para não perder nada. E também me segue lá no Instagram, que é @LuVegaLu, onde eu dou vários bom dia, boa tarde, boa noite e compartilho vários nadas da minha vida. O primeiro fato que eu apresento é sobre o ator que interpreta Jesus Cristo na produção de Mel Gibson. Ele é Jim Caviezel, eu não sei pronunciar, mas você sabe que quando isso acontece eu deixo os nomes tudo direitinho aqui no vídeo para vocês. Ele é um católico fiel e atribui a Deus o seu talento e também o chamado para ser ator, e ele falou abertamente sobre isso a uma entrevista e eu tenho aqui as palavras ditas por ele. Caviezel falou abertamente durante uma entrevista à Liberty News, o momento em que Deus o chamou para ser ator aos 19 anos, segundo ele, senti esse amor que nunca havia experimentado antes, esta paz que nunca senti antes. Ouvi Deus dizer, gostaria que fosse ator. Quando eu li isso, eu pensei que Cristo, Deus já sabia que lá no futuro ele interpretaria esse papel. Então deu a direção para ele realmente, olha, seja ator, porque estou reservando para ti uma missão. Eu, como também católica, essa declaração bateu realmente no meu coração, assim como algo realmente espiritual e divino. Lá, quando ele tinha 19 anos, Deus já sabia que ele interpretaria o papel de Jesus Cristo, levaria sua mensagem a milhões de pessoas. Então, naquele momento, ele já deu a direção para Jim Caviezel, eu não sei pronunciar. Então, isso realmente veio direto no meu coração. Eu me lembro lá atrás, quando falavam muito dessa produção e o anunciaram como o ator que seria Jesus Cristo, que interpretaria Jesus Cristo, e na época eu fiquei assim, o Conde de Monte Cristo, Edmond Dantès, vai ser Jesus nas telonas. Eu fiquei... Pra mim não batia muito, pra mim ele era o Conde de Monte Cristo, até que depois, quando fui ver o filme, fui ver no cinema, tu não enxerga realmente o ator, é incrível a entrega dele no personagem, e realmente a gente sente e é impactado como vendo as últimas horas de vida de Jesus Cristo. Quando Mel Gibson o chamou para este papel, o advertiu que provavelmente ele sacrificaria a carreira dele, porque pô, ele era o Conde de Monte Cristo, ele estava em ascensão no cinema. E ele pediu um dia para pensar, e quando ele voltou a falar com Mel Gibson, ele disse, olha, eu sou Jim Caviezel, JC, as mesmas iniciais de Cristo, eu estou com 33 anos, a idade de Cristo. E que a reação do Mel Gibson foi, tu estás me assustando. Foram coisas que ele pesou, e acredito que também por ser católico, por ter esta fé, ele percebeu que era a missão dele interpretar esse papel, mesmo que ele sacrificasse a sua carreira. E mesmo o filme sendo um grande sucesso, ele ter sido indicado para o ator ser indicado para prêmios, o filme indicado a Oscars, realmente depois desse filme ele não foi escalado para mais nenhum outro papel de destaque. Por quê? Falando agora do sucesso, do êxito do filme, foi indicado a Oscars, o Jim, vamos ficar só no Jim, foi indicado a prêmios por sua interpretação. O filme é um filme de língua não inglesa, porque ele é falado em hebraico, em latim e outros idiomas. E eu me lembro que no cinema não tinha a opção dublada, era só legendado, porque o filme é nesses idiomas, ele não é de língua inglesa, e a princípio parece que não era para ser dublado. Recentemente eu descobri, eu vi uma pessoa dizendo que viu em português, eu fiquei surpresa, certo? Depois de um tempo decidiram liberar para a dublagem, mas na época em que ele foi lançado não era assim. E eu acho que isso ajuda também muito na imersão na história.
para quem está assistindo. E apesar dele ser um filme de língua não inglesa, com classificação R, que é restrito por causa das cenas fortes, ainda assim ele é considerado a maior bilheteria da história da América, dos Estados Unidos, arrecadando em torno de 311 milhões de dólares, isso em território americano. Ao redor do mundo, mesmo ele tendo sido proibido em vários países, ele também atingiu a marca de 611 milhões de dólares ali no seu lançamento. Depois disso, muito mais com certeza o filme arrecadou. E ainda assim, apesar de todos esses êxitos, nem o ator principal teve a sua carreira alavancada, como também não houve uma sequência que é pensada desde então. O desejo há em se fazer essa sequência. Eu acho que não posso classificar como experiências espirituais, talvez sim, mas eu acho melhor falar dos encontros com a fé, o despertar da fé em pessoas envolvidas na produção durante as filmagens. O ator que interpretou Judas, que agora eu não me lembro o nome, mas eu vou deixar aqui para vocês, ele era ateu. E depois das produções, ele se converte ao cristianismo, ele se batiza e batiza a seus filhos. O fato dele ter batizado os filhos confirmou mais para mim a conversão dele do que o próprio batismo, do que o próprio confessar de se tornar cristão, porque ele se preocupou em fazer isso pelos filhos também. Ali é o ponto verdadeiro. Um pai e uma mãe sempre põem os filhos realmente acima de si mesmo. Então, a conversão dele realmente é verdadeira e profunda, ao meu ponto de vista. O ator que interpretou Barrabás, quando ele foi chamado para essa produção, ele estava torcendo para ser um dos apóstolos, talvez Judas, porque isso ia aumentar o salário dele pelo tempo de tela, de cenas, mas acabou que ele foi escalado para fazer Barrabás e ele tem apenas uma cena, que é ali onde Pilatos apresenta Jesus e Barrabás e dá ao povo a escolha de qual salvar, e o escolhido é Barrabás. Então, nessa cena, quando ele é liberto pela vontade ali dos populares e ele olha para Jesus, o ator diz que ele foi muito impactado pelo olhar do ator, do Jim, para ele, porque ali, todo ferido, que apesar de todo o sofrimento, dos ferimentos, não havia rancor, não havia condenação e apenas amor naquele olhar. E ele também se converteu, também se tornou cristão. Ele não era ateu, mas ele levava uma vida assim, sem se preocupar com o lado espiritual, e hoje ele entregou a vida a Cristo e ele leva muito a sério a sua conversão. Isso remete à escolha de Mel Gibson do Jim para o papel de Jesus Cristo, que foi realmente a força de seu olhar. Ele escolheu porque acreditou que o ator tinha um olhar muito penetrante, muito intenso, muito forte, e que isso contribuiria para o papel. Tanto foi que foi esse olhar que fez a conversão do ator que interpretou Barrabás. Também outras pessoas, além dos atores, tiveram esse despertar da fé durante essa produção. Tem um caso que eu vou mencionar aqui superficialmente, porque é mais assim, eles dão o cargo da pessoa, mas não dão o nome. Então vamos saber se realmente é verdade, mas teria um técnico de produção muçulmano, ao passar por toda a produção ali do filme, também teve um encontro com a fé e se converteu ao cristianismo. Mas essas explicações assim muito vagas. Tu vê o ator que interpretou Barrabás, está cheio de vídeos dele contando como foi. Ele escreveu um livro falando sobre a conversão. O ator que interpretou Judas também conta sobre isso. Então eu fico mais com essas informações que tem o dado completo. Um fato curioso, mais do que curioso, bem impactante, é que o ator Jim foi atingido por um raio durante as gravações. Muitas pesquisas que eu fiz diz que ele foi atingido por esse raio durante a gravação do Sermão da Montanha, da cena onde acontece o Sermão da Montanha. Mas eu me lembro, na época, nas filmagens, saiu essa notícia e dizia que ele foi atingido durante uma das cenas da crucificação. Porque o ator passou 5 semanas gravando a crucificação. Ele ficou 5 semanas
na cruz. Então, num desses dias, dessas 5 semanas, quando ele estava na cruz, ele foi atingido na cabeça por um raio. Agora, nas publicações mais atuais, vem a informação de que foi durante o Sermão da Montanha. Mas eu encontrei uma reportagem da época, e eu vou deixar aqui na caixa de informação, onde diz que realmente foi quando ele estava na cruz. Se não me engano, teve até imagens deste momento. Encontrei também em alguns sites mais antigos, as publicações, em que o próprio Jim fala que do momento em que ele foi atingido, em que as pessoas ali ao redor se abaixaram, porque foi o estrondo, foi um impacto, realmente teve fogo ali onde ele foi atingido na cruz, saiu fumaça, e que essa cena também teria permanecido no filme, junto com a cena onde ele cai, quando ele está ali na Via Crucis, indo para o Calvário. Uma daquelas quedas foi uma queda real. Ele já estava debilitado de saúde por causa do extremo desgaste físico que foi fazer esse filme. Ele foi gravado na Itália, as cenas de crucificação foram feitas no inverno, então ele passou por hipotermia, ele teve pneumonia, o pulmão estava cheio de líquidos, então ele estava realmente enfraquecido. E algumas dessas quedas dele durante a Via Crucis foi real. E a cena onde ele cai e a cruz cai sobre ele foi uma queda verdadeira. Ele bate com o rosto no chão, então tem a declaração dele dizendo que quando ele cospe sangue ali, é o sangue dele mesmo, porque a queda, ele realmente caiu, ele realmente se machucou, e ele disse que foi realmente uma experiência muito profunda espiritual para ele, todo esse processo, porque quando ele sentia as dores, as dificuldades de carregar a cruz, ele só pensava que ele não era merecedor de estar passando por aquilo, interpretando o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso me impacta muito também. Porque quantas vezes a gente enfrenta dificuldades, assim como disse o Raul Seixas, de batalhas que se vive a vida. Então, quantas batalhas a gente enfrenta. E se nesses momentos a gente lembrasse da Via Crucis de Nosso Senhor, a gente vê que ele carregou a cruz mais pesada, mais difícil, para que hoje a gente não perecesse e tivesse um socorro nele. Junto com o Jim, um diretor também foi atingido, e esse diretor teria sido atingido por 2 ocasiões por raio, e incrivelmente eles saíram praticamente ilesos, porque, gente, ser atingido por um raio causa ali algumas sequelas, que graças a Deus não foi o caso com eles. Na época, o filme recebeu muitas críticas por causa da violência. Realmente é bem impactante ali aqueles momentos finais de Cristo. E eu me lembro de ter visto um padre sair muito emocionado da sessão de cinema. Várias reportagens eram feitas, ficavam realmente na saída do cinema entrevistando as pessoas para pegar as pessoas emocionadas e questionar sobre a experiência e tal. E eu me lembro desse padre muito emocionado, um padre jovem, sair muito emocionado e dizer que era muito profundo testemunhar o Calvário de Cristo como bem próximo do que provavelmente foi. E aqui fica uma questão, eu sei que eu estou falando como católica e estou me dirigindo como se estivesse falando com cristãos, sei que nem todo mundo é cristão e sei que nem todo mundo professa alguma fé, mas as pessoas realmente eram crucificadas. Independente da tua crença espiritual, não dá para negar que as pessoas realmente eram crucificadas. E ali é um retrato muito realista de como essas flagelações aconteciam. Nem todos que eram crucificados eram flagelados, e nem todos que eram flagelados acabavam por ser crucificados. Mas ambas as coisas aconteciam, e houve realmente uma representação bem próxima do que realmente era feito na época. Então para quem crê em Jesus Cristo, realmente é um filme bem impactante. Eu me lembro que eu fui ver esse filme no cinema com a minha prima Márcia. Beijo, prima, queria ter te visto nessa Páscoa, desculpa, não foi possível. E nós estávamos no cinema assistindo, e aquilo vai te dando realmente... Aquilo vai te doendo, vai te causando dor, vai te doendo, vai te deixando realmente oprimida ver aquelas cenas, ainda mais no telão, no cinema. E eu já não conseguia nem lembrar de respirar,
porque o filme foi feito bem gráfico, bem exposto, a maquiagem é muito bem feita, os efeitos são muito bem feitos para que não precise desviar a câmera ou dar a entender. Tudo que eles puderam pôr bem exposto foi feito. E de repente o filme para e as luzes são acesas no cinema e eu dei graças a Deus, não estava mais aguentando, pensei que eu ia morrer. E a minha prima assim, nossa, realmente já não estava conseguindo respirar. Nós pensamos que tinha sido algum problema na transmissão. Acho que muitas pessoas ali no cinema também pensaram que tinha sido ali um problema, que fosse ser resolvido. E naquele momento muitas pessoas se levantaram e saíram. Eu não sei se elas voltaram. Eu não saí porque eu não pensei que aquilo fosse um intervalo. Eu achei que era um problema e que logo o filme recomeçaria. E agora, recentemente, para fazer essa pesquisa, eu descobri que não, isso realmente era um intervalo e não foi comunicado na hora que tu comprava o bilhete que teria esse intervalo, até porque não era para ter. Mas a reação das pessoas a toda aquela flagelação era tão intensa que as pessoas não conseguiam, saíam do cinema no meio do filme, não voltavam, não conseguiam continuar, que foi uma decisão de alguns cinemas, a maioria deles, nesse momento mais tenso, fazer um intervalo. Então as pessoas saíam, respiravam, compravam ali um café, um refri, uma coisa, e então voltavam para seguir adiante no filme. Eu e minha prima não saímos porque não sabíamos que era realmente o intervalo. Demorou, acho que uns 30 minutos, e então o filme retomou. É um filme que na época, quando eu assisti, e toda vez que eu assisto, vai profundo no meu coração, faz realmente eu refletir no amor de Cristo por todos nós, por toda a humanidade, do amor do próprio Deus ao entregar seu único filho. E eu gostaria muito de ver a continuação, a ressurreição, porque foi uma produção tão caprichada que a continuação com certeza também será muito bonita. O ator que interpreta Jesus Cristo, ele teve suas batalhas pessoais e espirituais a serem travadas. Desde o momento em que ele, mesmo sabendo que seria o último papel de destaque de sua carreira, e ele decide, porque ele queria passar essa mensagem, queria transmitir essa mensagem, até o momento durante as gravações, ele disse que ali nas cenas onde ele carrega a cruz, ele sentiu uma força maligna, uma coisa opressora sobre ele, dizendo que ele era um homem morto. E naquele momento ele se sentiu feliz, porque ele sabia que se ele morresse naquele momento, ele iria para o céu. Isso é muito forte também. E além das batalhas espirituais que ele travou antes e durante a produção do filme, também teve as batalhas físicas. Ele teve um desgaste físico muito grande. Tanto que essa coisa de você é um homem morto não foi só um pensamento aleatório. Ele realmente passou por grandes riscos, porque ele teve pneumonia, hipotermia. No momento em que a cruz cai sobre ele, ele tem o seu ombro deslocado. Aquela cena onde puxam o braço para a crucificação, ali foi um ferimento no ombro dele. Tem uma entrevista onde fala sobre isso, sobre todos os seus machucados. Foi colocada uma tábua nas costas dele para fazer as cenas de açoite e ainda assim não foi 100% a proteção. Muitos falam que ele ficou com uma cicatriz de 14 centímetros, mas não, são em torno de 14 polegadas. Isso para centímetros são 30 centímetros. Foi um ferimento muito grande, aonde ele sentiu muita dor. As gravações tiveram que ser interrompidas por alguns dias. Então ele passou por um desgaste físico, mental e espiritual muito grande durante essas gravações. Hoje ele dá palestras sobre a experiência espiritual que foi interpretar Jesus Cristo. Ele até começa as suas palestras dizendo que ele é questionado sobre a violência do filme e que isso faz ele perceber que muitos querem a ressurreição, mas não querem passar pela dor, pela via crucis, pelo Calvário. Foi uma produção muito intensa que cobrou um preço muito alto de muitos envolvidos na produção, mas também foi um despertar da fé, um reencontro com Deus para muitos os envolvidos nessa produção, quanto para muitos que assistiram a esse filme. E isso é muito bonito. Deve ser muito reconfortante saber que tu participou de uma produção que levou tantas pessoas a Deus. Hoje é domingo de Páscoa, eu gostaria de ver um filme da história de Cristo. Não precisa ser esse, não precisa ser um tão impactante, com cenas tão fortes, mas esse é um dia
a Páscoa, ela simboliza algo tão maravilhoso, a nossa salvação. E para mim já é uma tradição ver filmes religiosos, e para os cristãos como eu, se vocês tiverem a oportunidade, assistam hoje um filme religioso. Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz para te salvar, ressuscitou e hoje ele vive e um dia voltará. Fiquem todos com Deus, se mantenham saudáveis, beijinhos e até o próximo vídeo.